Bom, pessoal, chegamos agora na Idade Moderna, uma época de muitas transformações, grandes transformações, as transformações políticas, sociais. Aqui nós temos muita coisa, muita riqueza de detalhes. Nós vamos começar com documentos que vão moldar aqui a ideia, aquela ideia lá, que o conceito inicial de limitação do poder que nós vimos lá atrás na Carta Magna de 1215. E o primeiro documento que nós vamos falar aqui é a Petition of Rights. Tá? Vem comigo aqui na tela. Petition of Rights de 1628, vocês estão vendo aí na tela, no slide que eu preparei para vocês. E eu quero aqui que vocês prestem atenção, porque isso cai bastante, tá? Vamos entender aqui como é que se deu isso. A Inglaterra estava vivendo ali um período de muita tensão, muita instabilidade, e a tensão era entre o parlamento e o rei, um camarada chamado Carlos I. E a celeuma lá nesse período era que o rei ele tinha certeza que ele precisava governar sozinho. Só que o parlamento não gostou dessa ideia, não gostava dessa ideia, e disse o seguinte: olha, você não pode governar sozinho, você precisa respeitar os direitos das pessoas. É como se os parlamentares estivessem dizendo o seguinte: olha, existem limites e você precisa respeitar, você não está acima da lei. Então, a Petition of Rights, ela foi um documento formal, um pedido do parlamento ao rei, no sentido de pedir que ele, quando fosse tomar decisões políticas ali importantes, essas decisões não fossem tomadas de forma unilateral. Então, basicamente, essa é a ideia. Eu coloquei para vocês aqui. O parlamento ele busca proteger os direitos dos cidadãos contra os abusos da monarquia. E o rei, ele não pode, quer dizer, a ideia aqui do Petition of Rights é que ele não poderia tomar algumas decisões, como, por exemplo, os impostos, sem um consentimento, né, sem conversar com o parlamento. E por que isso é importante? Por que isso é importante para a nossa prova em especial? Primeiro, porque o Petition of Rights, então, ele começa a construir uma ideia aqui, que ainda vamos ver muito lá na frente, que é o conceito, lapidando o conceito do devido processo legal. Ou seja, é aquele conceito lá atrás na Idade Média que vimos na Carta Magna. Aqui, basicamente, é uma ideia de que ninguém pode ser preso, ninguém pode ser punido sem um julgamento justo. Então vejam que aqui nós estamos diante de um documento que foi desenvolvido com a ideia de que o Estado não pode agir de forma arbitrária. Então esse tema ele é muito cobrado, ele não cai, pessoal, ele despenca em prova. Na sua prova e nas provas de carreiras policiais. Eu só estou trazendo o que realmente importa para vocês, tá? Acreditem nisso. Eu preparo as minhas aulas com muito carinho. Com muito carinho mesmo eu preparo essas aulas para vocês, como se eu sempre me pergunto o que eu queria saber aqui se eu fosse estudar para o concurso. E aí eu passo todas as informações que são necessárias para você aprender, para você depois revisar e internalizar isso para chegar na hora da prova e fazer as questões com segurança, tá bom? Então essas questões que abordam a limitação do poder estatal caem muito. Percebam que essa ideia aqui de limitação do poder, ela não apareceu do nada, né? Nós já vimos lá atrás na Carta Magna, e qual que seria então a diferença aqui para essa Petition of Rights? A diferença é que com o Petition of Rights, o conceito aqui de devido processo legal, ele ganha aqui uma forma, uma clareza maior, uma substância. E mais adiante a gente vai ver que acaba que o conceito ele vai ser reforçado com outros documentos, como por exemplo com o Habeas Corpus Act. Então, esse movimento de limitar o poder dos governantes, ele não foi algo que aconteceu de um dia para o outro por um documento apenas. Na verdade, esses documentos todos, como a Petition of Rights, o Habeas Corpus Act e outros, eles formam aqui uma corrente de ideias que
se desenvolveu ao longo dos séculos. E lá na frente nós vamos falar sobre as gerações, quando falarmos sobre as gerações de direitos humanos, e vocês vão perceber que essa limitação do poder estatal, especialmente no que se refere às liberdades individuais, é o que vai marcar os direitos de primeira geração. Então anotem isso aqui é importante. Quando você está falando de direitos de primeira geração, você vem aqui, dá uma olhada, porque isso vai ser pedido na sua prova. Mas nós vamos falar bem sobre as gerações dos direitos fundamentais. Tá? Então, veja que nesse período aqui, o parlamento ele manda um recado para o rei, dizendo assim, olha, chega, vamos parar com essas prisões sem justificativa, não vamos aprovar mais os impostos, porque você, rei, não está acima da lei. Então é isso aqui parece algo banal, simples, mas na época foi considerado uma coisa revolucionária. Porque até então o rei ele era visto como o quê? Como uma máxima autoridade, muitas vezes agindo como se as leis não se aplicassem para ele. Porque o rei acaba que o rei era uma determinação, o poder do rei era um poder divino. Né? E se pensarmos bem, o que isso influenciou depois é impressionante. Tá? Deixa eu só tirar aqui. Pronto. O celular tocando. Isso aqui influenciou muita coisa, muita coisa. A Petition of Rights, por exemplo, abriu caminho para a construção da ideia do que a gente tem hoje de Constituição Formal, que vocês veem lá no Direito Constitucional comigo mesmo. Eu que ministro essa matéria de Direito Constitucional e falo sobre a diferença entre Constituição Formal e Constituição Material. Constituição Formal que está escrito ali. O material é mais o conteúdo. Então, isso aqui é algo que vai se consolidar ali com outros documentos também, como o Habeas Corpus Act e vários outros documentos. Por que eu falo isso? Porque eu quero que vocês entendam que esses acontecimentos estão interligados. Então, a ideia que vai consubstanciar um documento, ela às vezes é um aprimoramento de uma outra ideia. Eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês consigam enxergar isso, porque isso é importante para o seu aprendizado, tá bom? Eu quero que vocês saibam que o cara teve uma ideia revolucionária, só que às vezes ele refinou uma ideia lá atrás, tá? Não que ele não seja uma pessoa lá que inventou importante, tá? Eu quero que vocês façam esse link, porque isso é fundamental para o aprendizado. Seguindo adiante, então, aqui nós chegamos a um outro documento fundamental, que é o Habeas Corpus Act. Pessoal, esse documento aqui, ele não cai, ele despenca. O Habeas Corpus Act cai muito, muito, muito nas provas, na sua prova e nas provas de carreiras policiais de um modo geral, tá bom? E também foi na Inglaterra, em 1679. A ideia aqui é muito simples, tá? Bem tranquila. Ninguém pode ser preso sem uma justa causa, sem uma justificativa legal. Se alguém for preso sem motivo, essa pessoa, então, ou alguém em nome dessa pessoa, ela poderia entrar com um pedido de habeas corpus, habeas corpus, habeas, o corpo livre, para que o tribunal, então, exigisse um motivo da prisão fosse apresentado. Beleza. Apresenta o motivo. Se não houve um motivo que justifique aquela prisão, o que acontece? A pessoa é liberada imediatamente. Essa ideia vocês já entenderam o que significa. Né? Isso foi um grande avanço. Por quê? O habeas corpus ele veio reforçar a ideia de que já vinha sendo construído lá atrás, tá? Com a Petition of Rights. Olha que legal. Ou seja, o Estado ele passou a ter um limite claro sobre o uso ali da ferramenta de controle, que era a prisão. Ele utilizava a prisão como uma ferramenta de controle. E aí isso foi um grande avanço para a época. Tá? E percebam que essa ideia, séculos depois,
ela veio consolidada nas democracias modernas. No Brasil, por exemplo, o habeas corpus, nós temos na Constituição, previsto na Constituição, como um direito fundamental. Tá? Nós temos o Petition of Rights, que a gente viu, nós temos o direito de petição também na Constituição. Tá? Então, essas ideias lá influenciaram diretamente as constituições modernas, inclusive a nossa. Bom, e eu chamo a atenção aqui para vocês para o seguinte, esse aqui é um dos temas mais recorrentes, eu gosto de repetir muito sobre isso, é um dos temas mais recorrentes em carreiras policiais. Tá? Então estudem a Habeas Corpus Act, estudem esses documentos e o momento histórico e o que eles representam. Né? Questões sobre habeas corpus e sobre limitação do poder do Estado sempre vai aparecer de alguma forma na sua questão, tá bom? É essencial que vocês percebam como que esse documento ajudou a construir um conceito ali que protege o quê? Liberdades individuais. No Brasil, então, esse habeas corpus é um dos principais remédios constitucionais para quê? Para proteger a liberdade de qualquer pessoa contra o arbítrio estatal. Veja que tudo está conectado. A Magna Carta, a Petition of Rights, o Habeas Corpus Act, o Bill of Rights, são documentos que juntos formam, então, a base para o que hoje conhecemos como Estado de Direito. Anotem isso aí. Isso é importante. Esses documentos, eles acabam gerando, eu acho que tem... eu fiz outro slide aqui para vocês, tinha até esquecido. Isso aqui está bem dividido, isso aqui serve para a revisão de vocês, tá? Então aqui, ó, veja que toda essa construção, ela vem e faz o seguinte, ela consubstancia essa ideia aqui, ó, tá? O que? Aí, o Estado de Direito, onde o governo ele é controlado por normas e as liberdades individuais são protegidas. Isso aqui é fantástico, tá? Isso aqui é fantástico, isso aqui é muito bacana de se estudar. Seguindo adiante aqui, nós temos um outro documento importante aqui nesse período, como fundamental na limitação do poder absoluto dos reis, que é o Bill of Rights, de 1689, 10 anos depois do Habeas Corpus Act. Então, o Habeas Corpus Act, ele buscou o quê? Limitar o poder absoluto do rei com a garantia de que ninguém pudesse ser preso sem justificativa, sem uma base legal. E o Bill of Rights veio consolidar essas ideias, porque colocou o parlamento como um verdadeiro poder legislativo, limitando aqui definitivamente o poder do rei. Então, para vocês entenderem bem isso aqui, depois de 10 anos do habeas corpus, do habeas corpus, veio o Bill of Rights e se deu esse Bill of Rights num contexto chamado Revolução Gloriosa. Não precisa estudar a Revolução Gloriosa, mas vem comigo aqui que eu vou tentar fazer com que você entenda o contexto para ver como que nós chegamos aqui. A Inglaterra, no final do século XVII, ali, estava passando por um momento de muita instabilidade política, principalmente por conta de um problema ali de ordem religiosa. O rei, na época, era chamado de Jaime II, ele era um rei católico, e aí a forma de governar acabou gerando muito descontentamento entre os parlamentares e também na maioria da população que era protestante. Por isso é um problema de ordem religiosa. Então ele acabou centralizando mais ali o poder nas suas mãos e havia rumores também de que ele, como um católico, queria tornar o catolicismo como uma religião oficial. Isso aí gerou uma instabilidade na época entre o parlamento, que era majoritariamente protestante, e o rei. E daí vem toda uma história que envolve uma armadilha ali para depor o rei, enfim. O parlamento, então, ele pega um camarada que era casado com a filha desse rei, um camarada chamado Guilherme Orange, como se fosse Guilherme Laranja, e aí convida Guilherme para depor o sogro. Ó,
você depõe o sogro e a gente faz um acordo aqui para evitar mais instabilidades políticas, instabilidades religiosas. Daí, o rei Jaime II acabou se vendo ali acuado, viu sem apoio, acabou fugindo para a França. E o parlamento redigiu um documento, que foi o Bill of Rights, para que ele, Guilherme, e a sua esposa, que era a filha do rei, Maria, acho Maria II o nome dela, pegasse e governasse, mas sob a condição de assinar o Bill of Rights. Aí um aluno, sempre tem um aluno, né? Um aluno me perguntou o que estava no acordo. O que estava no acordo? A Carol tá aqui do lado vendo, ela sabe, né, o que aconteceu. O aluno perguntou o que está no acordo. E o que tinha de tão importante aqui? Ele perguntou, e a pergunta é justa. Eu gosto sempre de anotar as perguntas dos alunos, porque é uma pergunta que você pode ter a mesma dúvida. E é importante, né? Esse acordo, essa pergunta é importante porque esse acordo ele estabeleceu aqui que o rei não poderia governar sem o parlamento. E isso foi essencial para quê? Para construir o sistema parlamentar inglês, que a gente conhece até hoje. Ou seja, foi aqui que foi estabelecido o princípio da soberania parlamentar, em que o rei, ele agora precisa do consentimento do parlamento para poder governar. Então os dois governam juntos. A doutrina chama esse modelo aqui de monarquia constitucional. Monarquia constitucional. Além disso, esse acordo ele incluiu aqui uma série de direitos fundamentais, de garantias, como a proibição de impostos sem o consentimento do parlamento, a proibição de prisões arbitrárias, ou seja, refinando aquelas ideias lá de trás, refinou o direito de petição, que foi surgido lá com o Petition of Rights. Ele tratou das garantias das eleições livres, justas. Ele trouxe aqui uma liberdade de expressão dentro do parlamento, liberdade essa que a gente tem lá previsto na Constituição da República nossa, no artigo 53, que em tese o parlamentar ele tem liberdade de falar o que ele quiser na tribuna. Então, vejam que nós estamos diante de uma ideia ainda mais refinada da limitação do poder estatal. E aqui eu quero que vocês observem que esse passo foi essencial para o desenvolvimento do que hoje nós conhecemos como absenteísmo estatal. Absenteísmo estatal, que nós vamos trabalhar em outro bloco melhor. Absenteísmo estatal. Você vê essas expressões na prova, pessoal, fique tranquilo e leia toda a prova ali, porque sempre vai ter uma expressão que vai remeter, por isso que é importante assistir a aula. Eu sempre faço essas conexões. O que é absenteísmo estatal? O Estado ele fica cada vez mais limitado para interferir nas liberdades individuais das pessoas. Não pode interferir de qualquer maneira. Ele tem que se abster. Se abster significa não fazer nada, né? A não ser que tenha uma justificativa, né? E é por isso que a doutrina coloca esses momentos aqui como movimentos que marcaram a transição de um Estado autoritário para um Estado de direito. Anotem isso. Tá? Então nós temos aqui a transição de um Estado autoritário, eu coloquei aqui no slide de vocês, transição de um Estado autoritário para um Estado de direito, que porém ainda não é um Estado democrático de direito como temos hoje, tá? Mas que foi um passo importante na odisseia humana pela busca por direitos. Então vamos fazer uma pausa. No próximo bloco a gente faz aí um apanhado das revoluções liberais e vamos trabalhar um pouco sobre os principais pontos dessas revoluções liberais, tá? Até já.